Sexto, sétimo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós começamos a nossa primeira aula remota, né? Vamos retomar a nossa vida finalmente. Vamos recomeçar. Antes de mais nada, eu quero lhe motivar, tá? Vamos começar com garra, com força. Vocês conseguem, vocês são maravilhosos. Não venham com essa história de tô desanimada porque eu passei muito tempo parado, porque não sei o quê. Não. Você agora está tendo a oportunidade de voltar a estudar. Então vamos voltar com todo gás e mostrar quem é o sexto e sétimo do EJA, né? Vamos botar para descer, que a gente, é uma turma show. Eu acredito demais em vocês. Vocês têm muita capacidade. Então vamos lá. Nossa aula de hoje vai ser uma revisão. Vamos refrescar a memória. E o que a gente vai revisar? História da arte. Vou dar uma introdução hoje do que é história da arte, quais são as divisões da arte, para na próxima aula a gente já começar falando de cada divisão, certo? Hoje vamos falar de história da arte. O que é história da arte? O que seria isso? História da arte, turma, é quando você estuda, história da arte, é o estudo das manifestações artísticas do homem ao longo da sua trajetória. Então, desde o homem primitivo até o homem de hoje, ele tem uma trajetória, ele tem uma linha do tempo. E a história da arte estuda todas as manifestações artísticas que ele fez ao longo dessa trajetória, ao longo dessa linha do tempo. Na história da arte, você pode estudar vários tipos de arte. Para facilitar o entendimento, o que os historiadores fizeram? Eles dividiram a história da arte em várias artes, cada arte condizente a uma época. E quais são essas artes? Vou falar agora um pouquinho de cada uma, tá bem? A primeira arte que a gente vai estudar é a arte pré-histórica. É aquela arte do homem das cavernas. Existiu a idade das cavernas, a pré-história. Na pré-história, você tinha dois períodos. O período paleolítico, que era o período da pedra lascada, e o período neolítico, que era o período da pedra polida. E o que danado é isso? Pedra lascada e polida. É porque no tempo da pedra lascada, o homem primitivo, ele usava a pedra de todo jeito. Ele encontrava uma pedra, então, se ele precisasse defender, pegava a pedra do jeito que estava e tacava no animal que queria atacar. Então, ele não tinha aquele tato, aquele tratamento com as pedras. Ele usava de qualquer forma, mas utilizava como ferramenta para ele. No período da pedra polida, que é o neolítico, ele se toca que, se pegar aquela pedra e der uma polidazinha, uma moladazinha nela, ela pode se tornar algo muito mais além do que somente uma pedra que ele está usando. Ela pode ser uma arma de defesa muito boa. Ela pode cortar frutas também, ela pode cortar animais também, né? E por isso que se chama tempo da pedra polida, porque ele passa a utilizar a pedra, trabalhar a pedra para poder se desenvolver nas atividades dele. Aí depois nós vamos estudar a arte da antiguidade. Como é que começa a antiguidade? A antiguidade começa na invenção da escrita. Antes, na idade primitiva, né, na pré-história não tinha escrita. Agora, na antiguidade, o homem passa a inventar a escrita, né? Ele passa a escrever. Então aqui a arte se chama arte da antiguidade. Aí é a arte dos gregos, dos romanos. A gente vai ver que o grego, por exemplo, quando ele ia fazer uma escultura do homem, ele não fazia uma escultura qualquer. O homem, o ser humano, tinha que ser perfeito. Uma escultura minha não ia ter o meu busto quebrado, né? Minhas gorduras. Não. Ia ter que ser perfeita, entendeu? Ia ser corpinho violão, porque o grego não admitia imperfeições. Já o romano não, o romano botava do jeito que fosse. Se tivesse com espinha no nariz, a espinha no nariz tinha que estar na estátua, não queria nem saber. Depois nós temos a arte medieval. A arte medieval, ela é totalmente voltada para a igreja e para Deus, certo? Então tudo
que não fosse todo tipo de arte que não retratasse anjo, santo ou a igreja, não era arte naquele tempo. Não é arte. Joga fora no lixo que não é arte, não. Para eles era assim, certo? A arte medieval, tudo era em relação a Deus, anjos, santos e igreja. Depois da arte medieval, nós temos a arte renascentista. Esse é o período que eu mais gosto da história, que é o Renascimento. Ele é um período que está no meio. Existe aqui a Idade Média, existe a Idade Moderna. E o Renascimento está aqui, balançando os cabelos, bem no meio. O Renascimento é o elo que une, que está entre um e outro. Aqui no Renascimento, o que acontece? O homem passa a ser o centro de tudo e não mais Deus. No tempo da Idade Média, Deus era o centro de tudo. Tudo era explicado através dele e da igreja. A partir do Renascimento, não. O homem passa a se tornar um indivíduo. Ele passa a ter voz. Ele não é um coletivo de pessoas que tem que estar na igreja. Não. Ele agora é um homem, indivíduo, e tudo passa a servir em torno dele. A arte muda completamente. Nesse tempo também a gente tem as invenções tecnológicas, principalmente na navegação. A gente tem o europeu que quer sair da Europa e ganhar mundos, né, para ter vendas e compras em outros lugares com os muçulmanos. A gente vê o europeu indo para as Américas para achar outros continentes. Então esse é o período que a coisa começa a acontecer, começa a mudar, entendeu? Depois desse período de arte renascentista, a gente dá uma parada aí, que a gente tá só na Europa, certo? Tudo que eu estou explicando é Europa. Deixa eu até olhar aqui o tempo. Depois a gente sai da Europa e vai para a América. Vamos dar uma desviada de caminho e vamos para a América. Na América existiu, paralelo ao povo europeu, existiu os povos americanos, os chamados ameríndios, porque eram povos primitivos nas Américas, povos que nunca entraram em contato com os europeus, né? Só que na arte, a arte desse povo é chamada de arte pré-colombiana. Por que pré-colombiana? Porque vem de Colombo. Cristóvão Colombo, em 1492, descobriu a América. Descobriu, com muitas aspas, tá? Porque ele sabia já. Foi cozinhado. Mas ele descobriu a América e deu de cara com esse povo lindo, ó, os ameríndios lá, tudo só de boa. Então, esse povo tem a sua própria arte, mas na arte eles são chamados povos pré-colombianos. É a mesma coisa que dizer assim, povos antes de Colombo descobrir. Eu acho isso um absurdo, né? O povo não tem identidade, não é? O povo tá chamando eles de pré-colombiano, mas tudo bem, né? Eu não vou arengar com quem fez essa nomenclatura absurda. Voltando. Depois nós temos a arte moderna, né? Finalmente, vamos voltar para a Europa. Pula aí o oceano. Temos a arte moderna. Na arte moderna, ela começa no século XIX e ela traz muitas mudanças de pensamento. E existe um movimento chamado Vanguardas Europeias, que ele traz uma inovação das artes. Então a arte que era só pintura ou escultura, ela passa a ter outras coisas, outros meios, outro jeito de fazer arte, que a gente vai conhecer. Deixa eu ver meu tempo. Eita, vamos correr. Depois da arte moderna, nós temos a arte contemporânea. Contemporâneo, a palavra contemporânea já quer dizer assim, tempo atual. O que significa essa arte? Essa arte ela começou na Revolução Francesa, em 1700 e cocada, que eu estou esquecido o ano exato. Mas, começando com a Revolução Francesa, o que eu quero falar com isso? A Revolução Francesa foi um movimento na França muito grande que revolucionou o mundo. O mundo pensava de uma forma e passou a pensar de outra depois da Revolução Francesa. Inclusive, as colônias da Espanha, aqui na América, elas se libertaram da Espanha, trazendo consigo os ideais da Revolução Francesa, que eram liberdade, igualdade e fraternidade. Liberté, igualité, fraternité, certo? Eram esses três viés
da bandeira da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. E as colônias da Espanha daqui se livraram da Espanha levantando esse negócio, entendeu? Com essas ideias. Depois eu explico, que eu acho que o tempo não dá. Não dá para explicar muito bem como foi que as colônias se libertaram. Essas colônias é o que a gente conhece hoje por Argentina, Portugal... Que Portugal? Argentina, Paraguai, Uruguai, certo? Gente, eu tô falando muito rápido, me desculpem, é porque o vídeo não pode ficar longo. Vamos lá, qualquer coisa vocês voltem o vídeo. Depois, por último, para finalizar, nós temos a arte pós-moderna, né? A arte pós-moderna, ela é justamente a arte de hoje. A arte de hoje, pronto. É aquela arte globalista. E o que é a arte globalista? É aquela arte que você pode ver nos 4 cantos da Terra. Em vários lugares do mundo tem a mesma arte. Por isso que ela é chamada de globalista, porque pega o globo terrestre, bem dizer, quase todo, né? E ela também é a arte que você conhece, com muita tecnologia, sabe? Aquelas coisas mesmo que você tá vendo por aí. É difícil dar um exemplo agora, porque a coisa tá tão na cara, você vê tanto que você fica sem dar um exemplo. Meu Deus do céu, que coisa. Mas é aquela arte de hoje em dia. O jeito de fazer os filmes, aqueles desenhos que tem, sabe? Aqueles desenhos computadorizados, aquilo tudo é arte pós-moderna, sabe? E é isso. Eu finalizo minha aula aqui, tá? Tô morrendo de saudade de vocês todos. Não vejo a hora da gente se ver. Eu decidi gravar essa aula assim, deixa eu ver quanto tempo eu tenho, tem um tempinho. Eu decidi gravar essa aula assim, porque já que eu não tenho a alegria de ver vocês, pelo menos vocês vão me ver, né? Fica um pouco mais aconchegante, porque como sou eu que estou explicando, você tem mais, sei lá, você estava mais acostumado comigo, então dá pra gente encaixar melhor as ideias, né? Do que eu mandar um vídeo já pronto. Embora que possa ser que em algum momento eu mande vídeos prontos já de outras pessoas, como eu já mandei até antes da gente começar realmente com a escola, né? Pode ser que eu mande, mas eu vou fazer o possível para estar gravando assim com vocês, tá bom? Um cheiro, que Deus abençoe todos e vamos se embora, que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Tchau!